Eu queria agradecer Marina, Tiago, que me convidaram para participar dessa mesa, e para mim é um grande prazer estar aqui junto com a Hamilton, meu colega, Leta, meu colega, parceira, amiga, comadre, e Carlos Medeiros também, a gente já se conhece há tanto tempo. E eu trouxe um trabalho que a gente tem, na verdade, construído há muitos anos lá no Praxis, com o objetivo de tentar realmente fazer uma leitura, que eu chamei uma leitura da política habitacional do Belo Horizonte. Isso significa o seguinte, que eu estou fazendo essa leitura a partir do lugar que eu estou, né, dentro da universidade, ou seja, uma leitura crítica. Não significa também que eu vou dar conta de fazer essa leitura por todos os anos, porque é um trabalho de fogo enorme, mas nos interessou alguns pontos específicos dessa história da política habitacional, e a gente tem, de alguma maneira, atualizado essas informações, e é uma leitura crítica não no sentido de desqualificar o que foi feito, de forma nenhuma, como todos aqui que me precederam, né? A história ela é importante e ela é resultado daquilo que tínhamos, né? Seja pelo Estado, seja pela nossa própria capacidade, seja pela participação dos movimentos sociais, etc. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem essa leitura que ela é crítica, mas ela não é uma leitura totalizante nem absoluta e muito menos desqualificadora. O primeiro mapa que eu mostro aí é o último decreto assinado pelo Calil, que nos diz onde estão as 119 ocupações que se tornaram áreas de interesse social em 2018, mas eu queria chamar a atenção, além da definição de áreas que a gente enxerga dentro de uma cidade muito maior, pelo um perímetro definido por uma linha vermelha, né? Essa adjetivação dos lugares onde a gente tem pobres morando, que antes de pensarmos naquilo que o território a gente diz aquilo que falta. Então a gente é irregular, é deficiente, é precário, o padrão é baixo, são aglomerados subnormais, que eu realmente não entendo o que é isso, não tem propriedade, é carente. Então a gente adjetiva a moradia e dá o nome, né, em cima de uma categoria que, a meu ver, só ajuda a gente a entender aquilo que falta. Não nos ajuda a entender aquilo que a gente tem, não nos ajuda a entender aquilo que a cidade é, né? E isso, de alguma maneira, se reflete num dos maiores, vamos dizer assim, das maiores questões que eu acho que nós precisamos de olhar e decidir politicamente, mudar essa visão em relação à questão habitacional, que é o déficit habitacional. O déficit é o que falta. A gente não olha para o que temos, a gente tem um problema na mão, que é um número que representa alguma coisa definida por alguém, um determinado momento político, e a gente fica correndo atrás do rabo, criando políticas públicas para zerar esse déficit. Esse é o argumento político, né? Então, historicamente, o déficit sempre existiu. Nós fizemos um levantamento sobre esse argumento do déficit, ele existia desde que o mundo é mundo, e ninguém até hoje deu conta de resolver o déficit. Ou seja, não é um problema que a gente vai conseguir resolver. Então, veja, a primeira questão que eu coloco a partir dessa minha leitura crítica: nós precisamos de desistir de lutar contra o déficit habitacional com esse número que a gente nunca vai superar e que representa uma falta, né? E olhar para a cidade a partir das necessidades habitacionais que estão baseadas naquilo que as pessoas têm. Esse é o meu primeiro ponto de questionamento em relação à política habitacional. Então, eu acho que o déficit não nos tem servido, a não ser para uma argumentação política de que é preciso construir sempre, para aumentar o estoque habitacional, ou gerar, ou rodar, né, o banco de dados de terras, que historicamente só tem servido às construtoras, não para resolver o chamado déficit habitacional, né? Por isso que, não à toa, recentemente a gente avaliou que o Minha Casa Minha Vida é uma política econômica, ela não é uma política habitacional, né? Então, o déficit não nos tem resolvido a olhar
para as necessidades habitacionais. O que temos como cidade e o que as pessoas precisam. A gente olha para a cidade, vê o que falta e fica correndo atrás do rabo. Resumindo, é mais ou menos isso. E aí nós fizemos uma leitura cronológica, não nos últimos 25 anos, né, como foi proposto no seminário, mas lá atrás. Obviamente, gente, isso aqui não estão todas as políticas públicas habitacionais de Belo Horizonte, mas algumas principais ou as mais importantes, né, que nos serviu para quê? Para entender como que estruturalmente essas políticas foram construídas, né? Existem, obviamente, também várias possibilidades de leitura, mas a que nós fizemos foi em função desses 6 eixos, que eu chamei de eixos estruturantes da cidade, mas também estruturados na cidade, que perpassam todas essas políticas. E a minha segunda proposta é, se não olharmos para esses pressupostos e pensarmos que é possível criar outras políticas públicas que de fato permitam outros resultados, nós vamos continuar fazendo o mesmo que fazemos desde, se não nos últimos 25 anos, desde o início da inauguração da cidade, né? Mudar o rumo da política habitacional é olhar para trás e modificar os pressupostos. Não é ficar fazendo mais o mesmo. Então, esses seriam as 6 coisas que perpassam, os eixos que perpassam todas as políticas, que eu queria colocar como um momento de reflexão. A questão da moradia mínima. Nós temos tipologias que são congeladas no tempo, que não permitem a evolução social e espacial de qualquer família inserida nessas políticas, com uma industrialização, para não dizer burra, eu coloquei rígida, o sonho da casa própria. Nós somos estruturados pelo modelo da propriedade privada, né? Individual ou condominial. Isso é um problema. Nós precisamos modificar esse pressuposto se a gente quiser outro resultado. Se for para manter o mesmo resultado, é só, como a Caixa nos disse uma vez, com todo respeito ao Hamilton, a Caixa nos disse numa reunião, nós temos que ensinar o pobre a morar no condomínio, né? Então, ou a gente ensina o pobre, ou então a gente pensa que tem alguma coisa errada, né? A beneficiação urbana, nós temos as moradias para os pobres em lugares que não tem cidade. O caráter assistencialista, né? Nós tivemos uma explosão de negócios sociais, arquitetura social, como se a arquitetura não fosse social, onde a assistência técnica foi completamente distorcida e virou uma faixa de negócio, né? Para captação de pobre, virou uma faixa de mercado. A exclusão ampliada, que agora não é mais só a questão da renda, nem a luta de classes, mas nós estamos vivendo uma exclusão em função da nossa incapacidade de sermos produtivos e de terem bons desempenhos diante da sociedade. Então, o pobre não tem a casa que merece, porque ele foi lá trabalhar e não conseguiu o seu emprego, né? Ele é um incapaz ou não é produtivo o suficiente. E a privatização do espaço público. Bom, a partir desses 6 eixos, nós fizemos algumas correlações entre os programas lá atrás e hoje. Qual é a minha ideia aqui, gente? É que a gente perceber que isso é estrutural, isso não é causal, não é uma política que causa isso é estrutural, de uma forma tal que os erros se mantêm, ou melhor dizendo, os resultados se mantêm, e a gente não consegue tecer políticas habitacionais mais coerentes com essas necessidades habitacionais, porque nós estamos repetindo os mesmos pressupostos, né? Então, por exemplo, a questão da remoção, né? Não dá para a gente negar a violência com que a própria cidade de Belo Horizonte foi construída, a remoção total de uma cidade que já existia a partir dos seus rios, das suas trilhas, das casas, né? E o próprio Minha Casa Minha Vida, ele foi argumentado em função das remoções que aconteceram, por exemplo, na época da Copa do Mundo, nos grandes eventos, etc., sistema viário, vocês vão ver, nós temos dados sobre isso. Então, a remoção, ela é uma política estruturada por essa periferização que manda o pobre, tira e manda para longe, desde 1902 até hoje. A questão do aluguel, né, nós tivemos, na pesquisa que nós fizemos do Minha Casa Minha Vida, né,
a dependência do aluguel é um negócio absurdo, que mudou para aluguel. Agora, né, Edneia falou a questão do condomínio. Nós fizemos a entrevista com 200 moradores do Minha Casa Minha Vida. O grau de inadimplência é absurdo, porque ninguém conseguia pagar o condomínio, né? Como é que você coloca uma taxa de condomínio dentro de uma estrutura condominial para moradores que, com renda, muitas vezes meio salário mínimo, um salário mínimo, né? Então, uma proteção estrutural ao inquilino ou ao beneficiário do próprio Minha Casa Minha Vida, né? A questão do financiamento, né? Essa coisa do financiamento a longo prazo, né? Isso é também é uma questão estrutural nas políticas habitacionais, um financiamento que está atrelado ao sonho da casa própria, né? Quer dizer, a imposição dessa questão para os pobres retira do Estado a própria responsabilidade de se fazer políticas públicas coerentes para essa mesma faixa, né? Então, o financiamento a longo prazo, dentro de uma tipologia congelada, onde diz para a família, você não pode modificar as suas condições, porque o seu apartamento é financiado e é uma vez na vida e acabou. Uma vez eu perguntei para uma pessoa da UPEL, não vou falar o nome, eu disse, mas espera aí, nós temos um problema de envelhecimento das famílias, né? E se uma pessoa está lá no quarto andar, tem um problema de saúde, porque os apartamentos até então não tinham nenhuma questão de acessibilidade resolvida. Eu ouvi de uma pessoa da UPEL, o problema é dele, não temos nada a ver com isso, né? Então é muito grave, gente, né? Eu não estou, de novo, gente, eu não estou colocando a culpa na UPEL, nem na minha caixa, nem nada. Eu estou contando, né, o que acontece e que estrutura essas políticas habitacionais, né? E que eu acho que a gente tem que olhar, inclusive a própria academia, né? A própria academia também é corresponsável por essas políticas públicas, né? A questão dos conjuntos, né? O modelo conjunto em condomínio, né? Que é uma imposição de uma forma de morar que é incoerente com várias partes da população, né? E aí a gente encontra, por exemplo, aqui é o Minha Casa Minha Vida, lá em Ribeirão das Neves, né? As pessoas gradeando os conjuntos todos, colocando grades, câmara Big Brother, né? Por quê? Medo de serem assaltados. Então, a imposição de uma forma de morar que gera numa população extremamente vulnerável a piora da vulnerabilidade, né? A remoção, né? Em razão aqui da satisfação pelo tamanho das famílias, né? A grande maioria do Minha Casa Minha Vida, que tinha uma satisfação maior em relação ao Minha Casa Minha Vida, a grande maioria preferia a moradia interior, mesmo que tivessem vindo de áreas de risco, porque o grande argumento era lá eu tinha os meus amigos, tinha minha família, eu não tinha que pagar condomínio, eu tinha a escola, né? Eu tinha uma relação social que foi absolutamente destruída, né? Então, o reassentamento não é essa imposição do reassentamento em função de condições melhores, que do ponto de vista da Caixa, da UPEL, da academia pode ser melhor, para o morador não pode ser tão equivalente ao nosso ponto de vista, né? Então, esse questionamento. Voltando à questão do financiamento, né, o BNH, a faixa 1,5 e a faixa 1, ou para dar uma outra visão, a faixa 2 e a faixa 3 é a que foi mais beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida. Se a gente tiver então um raciocínio do déficit habitacional, porque eu não concordo com ele, mas vamos tentar raciocinar com ele. 90% do déficit está na faixa 1. E nós temos um programa que atende, por maioria, a faixa 2 e a faixa 3. De novo, né, remoção e indenização lá em 71. Nós fizemos uma atualização, nós fizemos um levantamento dos programas, dos PGE, né, da Prefeitura de Belo Horizonte. O maior motivo para remoção e reassentamento na Prefeitura de Belo Horizonte é
o sistema viário. A própria prefeitura, em função de outras políticas, seja grandes obras, sistema viário, não estou questionando quais eram as necessidades dessas obras, né? Mas as próprias políticas internas incrementam o déficit habitacional. Porque é o sistema viário um dos responsáveis pelas remoções, né? E na época do Minha Casa Minha Vida, a gente sabia muito bem que o Minha Casa Minha Vida servia como argumento de justificativa para as remoções. Eu também ouvi várias pessoas me dizendo no Estado, não precisa preocupar, Minha Casa, podemos remover que nós temos Minha Casa Minha Vida. Né? Então viabilizou, entre aspas, muitas remoções em Belo Horizonte. A questão da gestão, né? O Minha Casa Minha Vida, ele desmobilizou movimentos sociais, minimizou a participação, porque era um programa de cima para baixo, alinhado entre a construtora e o Estado, né? E essa participação ela foi absolutamente minada, foi uma conquista, aí, como o próprio Medeiros falou, né, da década de 80, 90, e que com Minha Casa Minha Vida foi absolutamente achatada. Então a gente tem, acho que está no outro slide, eu volto a esse assunto, né, mas aqui está a questão do Programa de Desenvolvimento Comunitário, né? Nós temos um modelo de comunidade que é diferente do modelo condominial e que foi também destruído, né, em função do reassentamento de habitação social pelo programa em terras absolutamente desconexas, não só com a cidade, mas entre elas mesmas, né? Entre os próprios conjuntos, né? A questão da regularização é uma outra questão grave, né, que eu trouxe aqui mais em relação à regularização fundiária, o distanciamento que hoje nós temos da cidade com o programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, um modelo condominial que traz conflitos sociais, essa questão da segurança, que eu já falei, então tem câmera, tem portão, tem porteiro, tem portaria, tem cerquinha Auschwitz, tem absolutamente tudo em conjuntos habitacionais, onde já é, por si só, muito vulnerável, né? E que permitiu, historicamente, aí, nos últimos 10 anos, a entrada violenta e absoluta do tráfico nesses conjuntos. Não há um conjunto habitacional de Minha Casa Minha Vida que não tenha a presença do tráfico. Todos têm. Não estou me criminalizando os conjuntos, porque, na verdade, o problema da droga está nas grandes cidades contemporâneas. Mas, quando você vê bolhas protegidas por dispositivos, né, absurdos, né, e assustadores, a questão fica um pouco mais grave. A questão do programa Vida Melhor, que eu trouxe a comparação com o Minha Casa Minha Vida Melhor, né, nós vimos vários problemas de construção, né, desde pequenas adaptações que foram feitas pelos moradores para resolver as necessidades habitacionais deles. A gente viu treliche nos quartos, a gente viu gente morando na cozinha, a gente viu varal na sala, tudo que vocês imaginarem. Mas um retrato muito agressivo e assustador, dizendo que não estava funcionando, né? E a economia de recursos nas próprias construções. A questão da urbanização, regularização e o esvaziamento das responsabilidades dos agentes, né? A gente levantou todas as etapas do Minha Casa Minha Vida e a participação de todos os agentes de uma forma que revela claramente a desconexão do morador com o Estado, com a política, com o programa, né? Seja pela Caixa, ou seja pela UBEL, ou seja pelo Ministério das Cidades. Gente, eu tenho que passar rápido, vocês me desculpem. A flexibilização das legislações, né? Não há nenhuma política urbana, nenhuma política fundiária associada, embora a gente tenha tido o programa de regularização fundiária, hoje isso está absolutamente suspenso, usando a palavra do Hamilton. Né? A questão da remoção e reassentamento, novamente, ali tem um mapa, né? Nós fazemos um mapeamento de onde vinham essas pessoas e para onde elas foram,
né? Então há um distanciamento enorme e uma quebra de história desses moradores que moravam num lugar e foram para outros absolutamente distantes da cidade, com as quebras de relações sociais, da história, da forma de morar, né? Num congelamento de uma forma de morar de conjunto, né? Que é igual para todo mundo. Acabou meu tempo. Vou andar aqui voando. A questão das economias de recursos, de novo, né? Assim, muitos lugares com enchentes, a desmobilização de programas locais, né? Eu estava ouvindo a Edneia, gente, a política habitacional não pode ser uma fila. Então, um cadastro e as pessoas ficam numa fila, esperando receber um produto chamado casa. Os processos de seleção, eles não é que eles não são claros, né? Mas eles não são sempre democráticos e não são sempre inteligíveis. Nós, da academia, nós custamos a entender como é que funcionava. Enfim. O PROAS, né, é um padrão de cidade segregada e sem urbanidade, né, que viabilizou as remoções. Essa aqui é a questão da Bolsa Moradia, que nós fizemos lá também um levantamento sobre o Bolsa Moradia, né, e as indenizações. Ou seja, a própria prefeitura pelas remoções, estava causando um montante de moradores que entravam na Bolsa Moradia. Então, né, você tira a casa da pessoa e começa a pagar a Bolsa Moradia, porque ela é incapaz de pagar alguma coisa decentemente, e aí entra nessa conta toda do déficit habitacional. A questão do padrão de produção, né, com fortíssima homogeneização, vocês veriam Vila Viva, Minha Casa Minha Vida, não muda absolutamente nada, nem em Belo Horizonte, nem no Brasil, né? Estão dizendo que o pobre tem que morar desse jeito. É aquele conjuntinho sem vergonha, né, de 2 quartos, banheiro, cozinha, num tamanho mínimo, né, e fim de conversa, né? E, obviamente, vinculada a determinadas construtoras. Né? São determinadas construtoras. Nós levantamos todas as construtoras. É uma turma de 10 pessoas. Né? Esgoto e drenagem, nós encontramos problemas em todos os conjuntos. Né? Tinha um conjunto que colocava o esgoto no rio mais próximo. Né? A questão da localização periférica, né? Distante do emprego, distante da cidade, distante do supermercado, distante do hospital e por aí vai, numa dinâmica imobiliária que favorece uma frase rápida, assim, pobre no lugar de pobre, mais ou menos assim. Aí está a incompatibilidade de tipologia. Nós fizemos uma pesquisa, 80% dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida não cabem na tipologia 2 quartos, né, que é feita para pai, mãe e 2 filhinhos. 80%. A variação é tamanha, né, que derruba em 2 segundos o argumento de que é aquela tipologia que serve para todo mundo. Mas é uma discussão que vem historicamente. Minha Casa Minha Vida não trouxe nenhuma novidade. Né? A questão dos planos locais de interesse social, né? Então estou terminando aqui, o Minha Casa Minha Vida virou a solução única, que considera a complexidade da adaptação nos municípios e na região metropolitana. Né? O Hamilton fala com toda a propriedade. A gente pensar em política habitacional para Belo Horizonte, com a dependência de emprego, por exemplo, com municípios como Ribeirão das Neves, Esmeraldas e outros todos, né? A região metropolitana como um todo, a quebra de relações sociais, né? O PGE. Como é possível a prefeitura executar um PGE que foi feito há 10 anos atrás? Alguém me explica isso. Né? Então nós temos que pensar um outro instrumento que acompanhe a dinâmica da própria realidade da cidade. Né? A satisfação do morador está no sonho da casa própria. Né? Nessas entrevistas, em todas as outras que a gente fez, todo mundo reclama de absolutamente tudo e diz que está muito feliz porque tem o apartamento como dele. Então é uma contradição assim, todo mundo feliz, mas todo mundo reclama, mas está todo mundo feliz. Né? O controle urbano, né? A consolidação da pobreza em determinadas áreas da região metropolitana, né? De novo, o pobre no lugar do pobre. E é isso. Nossa, no fim eu corri demais. Eu tinha umas coisas a mais para falar, mas eu deixo para o debate e agradeço. Obrigada, gente.